Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Deixa aberto em Gênesis capítulo 1, versículo também 1. Nós vamos falar um pouquinho daquilo que nós falamos na quarta-feira. É importante. O princípio de como agradar a Deus. Porque eu vi uma frase, alguém dizendo que cada um deve adorar a Deus do seu jeito. Você já pensou se fosse assim, gente? É ou não é? E tem gente que diz que é assim, ó, não precisa ir na igreja, fica em casa adorando a Deus, é a mesma coisa. Não precisa ir na igreja para orar, ora em casa, é a mesma coisa. Não precisa ir na igreja, fica só na internet, é a mesma coisa, gente. Deus criou e estabeleceu a igreja. Amém? E a igreja é um ajuntamento de pessoas com um propósito de adorar a Deus. O próprio Deus falou: se não tiver quem me adore, as pedras me adorarão. Amém? Então Deus criou o ser humano para adorar a Ele. E adorar é só louvar, não, adorar a Deus é ter gratidão pela vida que Ele te deu. Adorar a Deus é ser grato por tudo que tem. Adorar a Deus é muito mais além do que louvar, do que cantar. Então nós vamos entender hoje os princípios de como agradar a Deus. Porque existe um princípio de como adorar a Ele. Amém? Primeiro vamos entender o que é princípio de Deus. São ordens estabelecidas pela lei de Deus, que é a sua palavra. A palavra de Deus é a ordem de Deus para nós. Diga graças a Deus. Mateus 24:35, não precisa nem abrir. Eu vou lá em Gênesis. Jesus disse o quê? Passarás os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tudo que está acontecendo aí está dentro da palavra de Deus. Tudo que está acontecendo, que vai acontecer, que já aconteceu, está contido na palavra de Deus. A palavra de Deus é lei, e a gente tem que entender, gente, que a vida é regida por leis espirituais de Deus. Nós precisamos compreender isso. Amém? E se você quebra o princípio de Deus, saiba que a culpa não é de Deus. Nós acabamos de dizer aqui que passarás o céu e a terra. A palavra de Deus não passa. Amém? Então não adianta adulterar a palavra de Deus para alcançar algo dele que não alcance. Você acaba quebrando o princípio de Deus. Existe uma lei, que é a lei imutável de Deus, nada muda essa lei, que é a lei da semeadura. O que você planta, você o quê, gente? Colhe. Amém? É a lei da semeadura. A ciência chama lei de causas e efeitos, que é a mesma coisa. Amém? Então, na vida há leis que nós devemos cumprir. A ordem de Deus é a palavra de Deus. O que planta pouco, colhe pouco. O que planta muito, colhe muito. Existem várias leis que nós somos regidos por essas leis. Se nós quebrarmos o princípio dessa lei, a gente acaba pagando, sofrendo por quebrar os princípios de Deus, que ninguém pode quebrar. E todos que quebram, você vai ver o que acontece na Bíblia. Amém? Existe a lei da dualidade. A ciência chama de polaridade, positivo e negativo. Tem dia que você está positivo, tá ou não tá? Quem está positivo hoje, aí diga amém. Tem dia que você está negativo, quem está negativo, aí diga amém. Ninguém quer dizer que está negativo, quer dizer que você não fica não, você fica negativo assim. Tem dia que a gente está negativo, tá ou não tá? Tem dia que a gente está para baixo, chutando cachorro, chutando balde. Amém, gente? Aí que é a hora da gente buscar. Olha lá, dona Didi, tua sobrinha. Amém? Pode vir, amada, pode entrar, seja bem-vinda. Então a lei
de Deus, ela se estabelece na nossa vida no modo geral. Querendo você ou não, a sua vida é regida por leis. E é bom que você respeite, é bom que você entenda isso, para que você não possa quebrar os princípios de Deus. Diga graças a Deus. Amém? Porque você já pensou, amado, se nós adorássemos a Deus do nosso jeito, do jeito que cada um quisesse? Então, eu gostaria que você me explicasse da seguinte forma, então. Se eu posso adorar a Deus de qualquer jeito, por que usar adorando a Deus, encostou na arca da aliança que não se podia tocar e morreu? Porque ele quebrou o princípio. Qual era o princípio de Deus? Não pode tocar na arca. O que aconteceu? Ele tocou. Pastor, mas foi um acidente, ele escorregou. Bom, mas é a lei de Deus, não pode voltar. Amém? Então o que acontece? Ele quebrou o princípio de Deus. E ali Uzá morreu na hora. Amém? Se eu posso adorar a Deus do meu jeito, me explica então por que Saul, escolhido pelo povo quando ia ser consagrado por Deus, foi rejeitado. Porque ele fez o sacrifício que não era para ele fazer, era o profeta que fazia. Ele foi lá e fez. Ele quebrou o princípio. O que aconteceu? Deus excluiu ele do reinado dele. Está entendendo, gente? As respostas talvez que você não encontra na vida estão nas suas atitudes. São as suas atitudes que vão determinar se você quebra o princípio de Deus ou não. Não é o seu voto, não é você estar no monte, não é você passar o óleo ungido, passar pelo sal debaixo da porta, não. É você não quebrar o princípio de Deus. É você não desobedecer as regras as quais o Senhor impôs para o ser humano fazer. Amém? E o pior é quando o ser humano acha que está obedecendo a Deus e está quebrando princípio, quebrando regras. Diga graças a Deus. Se eu posso adorar a Deus de qualquer jeito, me explica por que a oferta de Abel foi aceita e de Caim não. Porque quando Deus fala em oferta, ele fala o quê? O melhor. E o de Caim foi a pior oferta que ele fez. E desagradou a Deus. Amém? Então, quer dizer, não é bem assim que eu tenho que adorar a Deus de qualquer jeito. Por que Ananias e Safira morreram? Porque eles quebraram o princípio do dízimo. Amém? Veja, a comunidade, eles se reuniram para o crescimento, para a propagação do Evangelho. E eles viram a tamanha importância da palavra. Hoje, infelizmente, já não vemos tanto assim, infelizmente, né? Se vê tudo menos a palavra. E a lei é a palavra, não é o restante. Então, quando ele chega, ele quebra o princípio daquela comunidade. E ele cai morto, porque mentiu para o Espírito Santo. Deus é tão misericordioso, gente, que a gente mente e não sente nada, né? A gente só sofre o efeito da mentira, só isso, porque é lei. Amém? Graças a Deus. Você pensou se mentisse na igreja e morresse? Olha que ia ter gente dura aqui, haja caixão para levar essa gente toda. Porque a Bíblia diz que todo homem é mentiroso. A Bíblia chama que todo homem mente. O que a gente não pode viver nessa prática de mentira. Às vezes eu vou mentir para proteger alguém, às vezes eu vou mentir para me proteger. Agora, quando eu vivo nessa prática, aí já é outro assunto. Está dando para entender ou não? Você está dando para entender? Diga graças a Deus. Amém? Então nós temos que entender que nós não podemos quebrar princípios de Deus. Vamos então ler Gênesis capítulo 1, para você entender um pouquinho dos princípios de Deus, para que você não venha jamais quebrar esses princípios, quebrar essas leis de Deus. Porque às vezes a pessoa sofre, não sabe nem o porquê. Ah, mas eu sou tão bonzinho, eu estou sempre na igreja, eu dou meu dízimo, tadinho de Deus, eu dou minha oferta, sabe?
que eu passo isso? Talvez agora você vai fazer uma reflexão melhor. E talvez você esteja quebrando o princípio de Deus e querendo algo de Deus. Jesus deixou bem claro, gente: passarás o céu e a terra, a minha palavra ela não passa. Amém? Quando Jesus está cumprindo a lei, lá em Mateus ele diz o quê? Não passará um i nem um tio da minha palavra sem que tudo aconteça. Olha só, nem um i ele permite. Tem gente arrancando Bíblia, pregando o que quer. Amém? Quebrando o princípio de Deus. Ó, e a igreja assim, ó. Amém? Tudo fora da lei de Deus. Estão tudo atuante na lei do homem. Amém? Vamos lá, Gênesis capítulo 1. Versículo também 1 diz assim, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus criou primeiro o quê? Tudo primeiro, quem domina então é quem? Quem vem primeiro, né? O mais velho é quem? A terra ou o céu? Amém? Então tudo vem de lá. Como diz Tiago, né? Tudo de bom vem de lá. Se você tem alguma coisa ruim, saiba que não é de lá não, é daqui, tá? Acho que eu tenho um gênero, eu tenho um gênero ruim, é daqui, não é de lá. Tudo que você tem de bom vem de Deus. Amém? Então ele está dizendo que no princípio criou Deus o que? Os céus primeiro e depois a terra. A terra, porém, estava como? Sem forma e vazia. Faz uma ideia disso aqui tudo vazio, sem nada. Hã? Ainda tinha escuridão ainda. Olha só. Você vê que o princípio, Deus, que é o princípio, a primazia, o princípio de todas as coisas, ele vai começar a dar forma às coisas, até chegar em eu e você. Amém? Até chegar no homem e depois na mulher. Ele vai dando forma a tudo. Se você ler, você vai entender. Ó. Aí diz assim, ó. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito, com letra maiúscula, que é de Deus, pairava sobre as águas. E disse Deus: haja o que, gente? Luz. E o que houve? Houve luz. Observa que o princípio de Deus está no verbo, está naquilo que eu falo. Palavra. É muito importante a palavra que sai da sua boca, viu, gente? Ela que dá forma, dá sentido à sua vida. Amém? Você está entendendo o que existe dualidade? Que a ciência chama de polaridade? Se você está negativo, você vai atrair o que, gente? Hã? Ah, eu estou negativo hoje, eu estou para baixo, aí você vai ganhar na Mega Sena, aí você vai ganhar tudo. Porque você está... Não! É a lei da semeadura. Amém? O que eu sinto é o que vem. Então, a polaridade é importante. Tem dia que você vai levantar mal. Tem dia que do nada a sua alma está mal, está de mal com você mesmo. Aquele dia que você olha no espelho, só falta quebrar o espelho. E tão feio que você está se achando. Não é que você seja, que até você é até bonitinho, bonitinha. Fala para o irmão, bonitinho, bonitinha. Amém? Mas a sua polaridade, a sua dualidade, o seu ponto negativo que você tem, você vê que a Bíblia sempre fala de dois. Dualidade significa sempre dois polos, negativo e positivo. Então quando você estiver no polo negativo, você tem que transferir ele para positivo, porque senão o seu dia vai ser ruim. Amém? Então veja Deus como é que ele faz. Ele começa a dar sentido àquilo que estava vazio. E eu só conheço uma coisa que dá sentido ao que é vazio: a palavra de Deus, querido. Ela dá sentido a qualquer vazio na nossa existência. Você não faz ideia de quantas pessoas vivem uma vida vazia, falta do Espírito Santo. Amém? Olha o que diz aqui: Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez o que? Separação entre a luz e as trevas.
Amém? Observa bem, gente. Observa bem essa questão de dualidade ou polaridade, como a ciência diz, como queira. É a mesma coisa. Observa que Deus criou a luz, não criou? Mas Deus não criou as trevas. Lê aí. Deus dizendo que criou as trevas, não. As trevas é nada mais a falta da luz. Quando eu não tenho luz, automaticamente eu entro em trevas. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Amém? Então, se eu estou na luz, para mim, as trevas não existem. Porque a ausência da luz é que vai me fazer entrar em trevas. Então, há trevas para quem está na luz, ela não existe. Você é a luz, você está na luz. Trevas não existe para você. Amém? Amém ou não? Você pode ver, ó, o mal. O que é o mal? É a ausência do bem. O que é o ódio? A ausência do amor. Amém, gente? Então a vida são regidas por essas leis. Nós precisamos entender isso. Se nós quebrarmos esses princípios, a gente não vai encontrar resposta na vida. Por que eu vivo assim? Eu sou tão bonzinho. Amém? Tem gente que adora falar isso, né? Ô céus, ô vida, mas eu sou tão bonzinho, sou uma pessoa... Mas você quebra o princípio de Deus. Como é que você quer o bem? Você vai viver no mal, você está quebrando os princípios. Você não obedece às leis. Você pode ver, gente, as pessoas que mais sofrem nessa vida, a Bíblia chama, sabe de quê? O filho da desobediência. Você tem um filho que é desobediente? Tem? Não precisa levantar a mão não, que filho desobediente só dá vergonha pra gente, né? Mas vamos lá, vamos pensar no filho desobediente. Olha como ele sofre. Porque ele quebra princípio que Deus estabeleceu, que o filho tem que honrar pai e mãe. Quando eu não honro meu pai e a minha mãe, estabelecida uma ordem universal de Deus, eu estou fazendo o quê? Quebrando o princípio. Aí o que a Bíblia diz? Se eu não honrar meu pai e minha mãe, meus dias não serão prolongados na terra. Porque os meus pais, em algum momento da minha vida, eles foram autoridade. Depois se inverte, né? Nós somos autoridade na vida dele. Mas no princípio, eles são uma autoridade abaixo de Deus na nossa vida. Então, quando a gente deixa de ouvir a autoridade que são eles, os nossos dias não são prolongados na terra, porque a gente vai pelo caminho do erro, e vai doer, vai sangrar, vai sofrer. Amém, gente? Então entenda, quebrar princípio significa tudo isso. O homem quebra princípio e não sabe por que da infelicidade que ele está vivendo. Obedece à lei de Deus, à palavra de Deus, e tudo vai colaborar para o seu bem. Que tudo que ia dar errado vai acabar dando certo, porque você não quebra os princípios que estão estabelecidos por Deus. Tem pessoas que vivem de regra, faz isso, faz aquilo outro, vai para o monte, pega o óleo, pega o sal, vai para isso, vai para cá, vai para lá, e quebra um monte de princípios de Deus. E quer a coisa de Deus. Ele diz que não passarás o céu e a terra. Amém? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Elas não podem. A palavra de Deus não é a palavra do homem. A gente promete uma coisa hoje, amanhã a gente muda. Amém? Por que a gente precisa de Deus? Porque Ele é a única verdade existente nesse mundo. A palavra de Deus é a única verdade. A Bíblia é clara em dizer que todo ser humano não é verdadeiro. Todo ser humano, ele é mentiroso. Chato isso, né, gente? Não vou nem mandar você chamar ele de mentiroso. Porque a Bíblia que está dizendo, não é gente. A Bíblia chama a gente. A Bíblia classifica assim, todo homem. Antes que você fale que você não é, a Bíblia está dizendo, todo homem é mentiroso. Ou seja, ele mente em alguma área da vida dele. Aí eu te pergunto, dá para confiar no homem? Se ele mente, como é que dá para confiar em quem mente? Então, quando nós quebramos os princípios de Deus,
nós somos penalizados pela lei criada pelo próprio Deus, que está na sua palavra. Amém? Vamos ver alguém único que não quebrou o princípio? Na Bíblia, o único que não quebrou o princípio de Deus. Você já sabe até quem é, né? Quem é? Quem? Jó. Jó quebrou todos, depois que ele se redimiu. O único que não quebrou o princípio de Deus. Vamos lá em Mateus capítulo 4. Jesus, gente. Vai dizer que você nunca quebrou o princípio de Deus? Ô, santa. Ô, santão. Amém? Nós sofremos porque quebramos o princípio de Deus, gente. Porque nós quebramos as ordens de Deus. Nós respeitamos a autoridade, somos penalizados. Amém? Mateus capítulo 4. Pode ver que é sofrimento certo quando alguém quebra o princípio de Deus. Aí quer ir para a igreja resolver tudo de imediato. Quebrou vários princípios de Deus, sofreu, está sofrendo pela quebra de princípio, respeitando as leis, a vontade do Pai, que tudo rege aqui na terra. Amém? Aí quer ser feliz, quer ter dinheiro, quer ter um casamento abençoado. Amém? Quebra todas as regras, todos os princípios. Tem área da nossa vida que nós quebramos os princípios de Deus e somos penalizados nessa área. Eu posso observar que tem área que você vai bem, outras você já não vai. A quebra de princípio. Vamos entender, Jesus vai nos ensinar a não quebrar princípios. Porque não teve ninguém que não quebrou o princípio que não seja Jesus. Amém? Vamos ler então? Preste bastante atenção nessa leitura, por mais que você já conhece. O que nós vamos extrair é fundamental para a gente parar de quebrar princípio e viver essa área talvez que não seja tão feliz, mas feliz. Amém? Vamos lá. A seguir, foi quem levado pelo diabo? Hã? Foi quem? Jesus. Foi levado pelo diabo? Não, pelo Espírito. Isso é pegadinha para ver se você está atento. Amém? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Preste atenção. Quando você está na luz, as trevas não podem combater sua vida. Jesus é pura luz. Mas observa que Deus vai testá-lo, porque o diabo achou que Jesus vai quebrar princípio. É só um teste. Deus levou Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele permitiu essa tentação vir para ele nos ensinar que nós não podemos quebrar princípio, nem negociar princípios nenhum. Amém? Vamos lá, aí diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Haja jejum, hein? Eu já tinha morrido já. Desmaiado e dá certo. Ele não ser 40 dias não, 2 dias, bum, já era. Eu não consigo ficar muito tempo sem comer. Estou sendo sincero, viu, gente? Amém? Se eu estou quebrando o princípio de Deus da amor, eu não sei, mas que é verdade é. Amém? Tem gente que aguenta 40 dias. Só Jesus mesmo, né, gente? Então veja bem, 40 dias e 40 noites é normal que ele tivesse o quê? Fome. Amém? Dá um conselho para esse irmão que está ao seu lado: cuidado com as suas fomes. Eu não estou falando só de fome de comida, não. Tem outras fomes aí que a gente tem, que a gente acaba quebrando o princípio de Deus. Cuidado com seus apetites sexual. É fome. Amém? Você vai acabar adulterando, quebrando o princípio de Deus. E nessa área você vai acabar não sendo feliz, porque você quebra o princípio. Amém? Você vê que hoje já não está mais se orando.
por alguém para casar. Não, vamos lá e quebra princípio. Vamos embora, mata a sua vontade, cada um. Amém? Isso não é de Deus. Então, a gente vai quebrar princípio de Deus e depois vai querer ser feliz nessa área. Amém? Não só a fome desse apetite. Amém? Nós temos várias fomes. E nós temos que atentar para certas fomes que vai fazer com que a gente quebra o princípio de Deus e acaba adulterando. E depois vem aqui, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas peraí, você quebrou o princípio de Deus. Amém? Você é um infrator, ou seja, você infringiu a lei de Deus, a palavra de Deus. Amém? Aí eu não entendo porque eu não consigo ser feliz nessa área. Então, cada área da sua vida, dá uma observada. Vê se não tem quebra de princípio. Deus não aceita quebra de princípio, gente. A lei, o que você faz, volta para você. Se você quer viver uma vida digna, cuidado com as suas fomes. Amém? Cuidado com o que você anda comendo por aí. Cuidado com o tipo de comida que você vai comer. Cuidado com o que você vai fazer. Está me entendendo ou não? Isso pode quebrar princípio. Observa Jesus, 40 dias, 40 noites. É natural que a fome virá. Amém? Mas Jesus sabia que ele estava ali sendo provado por Deus, que ele não poderia fazer o que o diabo vai tentar ele fazer. Para ele quebrar o princípio de Deus. Amém? Para ele ser mais um na terra, como eu e você, quebra o princípio de Deus. Amém? Como eu e você que mente toda hora, nem sente. Amém? Então Jesus era diferente. E o diferente leva pedrada, como Jesus levou. Porque todo mundo é igual. É mais fácil ser igual do que ser diferente. Porque ser diferente vai exigir algumas coisas que muita gente não tem. E Jesus tinha capacidade para dizer não, para não quebrar regra, para não quebrar princípios de Deus, para não... Amém? Então veja, ele teve fome. Então o tentador, é nessa hora que a tentação vem, aproximando-se lhe diz: se és filho de Deus, tentou colocar dúvida. Vem cá, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Você não está com fome, Jesus? Está vendo essas pedras? Ele transforma em pão, come todo ele. Amém? Pensa bem na hora da fome. Olha como é que a gente quebra o princípio. Lembra de Esaú? Com fome veio da caça, o irmão fez uma sopa, falou: eu te dou a sopa, mas você vai me dar o seu direito de primogênito. Você vai me dar o poder que Deus dá a todo primogênito. Sabe o que ele fez? Não adianta, eu vou morrer de fome mesmo. Esse também não aguenta ficar muito tempo sem comer, não. Ele trocou a bênção dele pelo prato de sopa. Tem gente trocando as coisas de Deus por prato de sopa, que você come daqui a 10 minutos está com fome de novo. Amém, gente? Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Então, Jesus, porém, vai aonde? Vai no princípio de Deus, que está escrito. Ele vai dizer, porém está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Uma pessoa que vive da palavra que procede da boca de Deus é uma pessoa abençoada por Deus. Amém? Viver sobre a palavra que vem de Deus, do abençoador, é que nos abençoa. Diga glórias a Deus. Amém? Deu para entender ou não, gente? Fala para esse irmão: cuidado com a sua fome. Às vezes a gente tem fome de justiça, aí vai brigar, vai arrumar confusão. Amém? Às vezes a gente está com fome de falar. Olha, eu vou falar. Pode chegar hoje, eu vou jogar na cara dele. Você vai arrumar confusão. Amém? Respira, pensa. É nesse momento de fraqueza que a tentação vem. É nesse momento de fraqueza que dá vontade de... É ou não é verdade? O que a gente tem que fazer? Não quebrar princípios, segurar, respirar.
equilibrar. Amém? Porque, gente, nós estamos lidando com seres humanos. Seres humanos são falhos. Amém? Não dá para exigir perfeição do ser humano, porque nós não somos perfeitos. Por que nós precisamos do ensinamento do céu, do ensinamento de Deus? Para nos colocar na área da perfeição, ainda que eu não chegue, mas eu me aproximo mais e mais, a minha vida vai melhorando, porque eu sou regido pelo que sai da boca de Deus, não que sai da minha boca. Amém? Porque de vez em quando sai cada coisa ruim da nossa boca, cada palavrão cabeludo. Amém? Cada atitude vergonhosa, cada pensamento. É assim ou não? Porém, Jesus não quebrou o princípio, porque ele obedecia tudo que saía da boca de Deus, na palavra de Deus. Vamos para mais, ó. Então o diabo levou uma cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, sempre com a dúvida: se és filho de Deus, atira-te aí abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Se Jesus não conhece a palavra, ele ia. Amém? Está entendendo que liberta é o conhecimento da palavra de Deus? Porque Satanás viu que Jesus gosta de cumprir os princípios de Deus, a palavra de Deus. Aí agora ele vai na palavra. Vai lá em Salmo 91 e diz, ó, está escrito lá, tira-te abaixo que o anjo, está escrito. Tá. Só não está uma observação que ele adulterou ali, ele botou atira-te, não. Atirar você vai tentar contra Deus. E tem a lei da gravidade, tudo que está em cima, vem abaixo. Então se você pular lá do 10º andar, um anjo vai te segurar. Que bonitinho, você pulou lá do 10, vou pular do 10, o anjo vai, esses loucos aí, religiosos são assim. É ou não é? Não, eu vou entrar na cova do leão porque o leão não vai me pegar. Vai, entra. Não, eu vou pegar uma cobra porque Paulo pegou a cobra. Eles vão entender as coisas no literal. Amém? Eles estão tentando a Deus, querendo que Deus faça o que Ele quer, mas Deus não quer a princípio. Quem vai se quebrar vai ser você que pular do 10º andar. Se você quiser experimentar, não aconselho. Você vai quebrar a regra da lei da gravidade. Tudo que está no alto vem abaixo. Amém, gente? Diga eu recebo essa palavra. Então, ele vai no Salmo 91 e diz, ó, lá está escrito que os anjos vão te guardar. Mas não está escrito que atira-te abaixo. Ele queria quebrar a regra, ele queria quebrar o princípio. Olha o que Jesus vai. Versículo 7. Respondeu Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor. Está escrito ou não está? Já viu a oração tentando Deus? Deus vai lá agora. Amém? Deus vai lá agora, levanta ela dessa enfermaria. Gente, isso já não é mais fé, isso é arrogância. Amém? Deus tem princípio, Ele faz se Ele quiser, não porque você está gritando para Ele fazer. Isso não existe. Essa oração não existe. Você pode pedir, Deus tenha misericórdia de fulano que está no CTI. Outra coisa, se Ele achar que deve tirar, amém. Se Ele não tirar também, amém. Eu não posso quebrar o princípio. Deus vai entender ou não? Amém? Jesus não quebra. Ele falou, também está escrito, viu, Satanás? Que eu não posso tentar o meu Deus. Amém? Eu não posso tentar contra a minha vida. Eu não posso tentar contra a vida dos outros e querer que Deus faz o que Deus já fez. Amém? Diga glória a Deus. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrados me adorarem. Sabe o que ele queria? Que Jesus tivesse reverência a ele, se ajoelhasse. A gente só se ajoelha, gente, para uma pessoa só. Amém?
Eu vou me ajoelhar diante de um juiz. Está errado. Você só se ajoelha diante da maior autoridade existente na vida, que é o Senhor Jesus, que é o único caminho que me leva para o céu até Deus. Só Ele. Amém? Então, é muito bom reverenciar Deus, é muito bom quando você se ajoelha, quando você ora a Deus. Perfeito, reverência a Ele, tá? Isso não é errado não. Amém? Mas, o que ele queria? Quebrar o princípio. Que ele deixasse de adorar a Deus para adorar ao diabo. Consequentemente, Jesus não poderia ser salvador da humanidade, quebrando o princípio, quebrando regra, a lei de Deus. Se ele veio para quebrar a lei, ele veio para acabar com a lei. Para ele acabar, ele teve que cumprir todas. Amém? E olha que não eram poucas não, hein? Porque Deus criou 10. O homem criou mais 603. O homem é bom para criar coisa ruim, viu? Deus criou 10 mandamentos. A lei religiosa criaram mais 603, totalizando. Amém? Aí dá para confiar numa raça dessa? Dá para confiar num pastor que quebra princípio de Deus? Que não nem parte com Deus tem? Olha Jesus. Olha Jó. Deus falou, vai lá Jó, vai lá ver se ele vai quebrar um princípio. É o único na terra que não vai quebrar princípio. Vai lá. E Jó não quebrou realmente, gente. Amém? Foram poucos que Jesus trouxe como exemplo, pouquíssimo. Amém? Por causa da quebra de princípio. Ele fala super bem de alguém que a gente acha esquisito, que é João Batista. Ele disse que não houve ninguém melhor do que João Batista, vindo de uma mulher. Amém? Por quê? João Batista foi o primeiro e o único a anunciar o reino, a graça de Deus que viria para dentro de nós. O único capaz de fazer isso. Amém? Chamaram de louco. O diferente sempre vai ser tido como isso, como louco, como maluco. Amém? Vai levar fama de maluco, vai levar pedrada. João Batista levou pedrada, Jesus levou pedrada, Paulo levou pedrada, nós levamos pedrada. Amém? Quando você iguala ao sistema, não vai ter pedra nenhuma. Amém? Porque você é igualzinho, você é mentiroso, você quebra princípio. Amém? Você mente, você se prostitui, você faz tudo que todo mundo faz, você quebra a regra de Deus. Então a área sua vai ficar frutífera. A área que a gente quebra princípio, ela fica infrutífera, ela não dá fruto, porque foi quebrado regra. Amém? A lei de Deus não pode ser quebrada. Aí o que Jesus faz? Ele oferece tudo a Jesus para dar uma ajoelhada. Hoje em dia não precisa nem muito, né? O político fala que vai dar 10 reais, todo mundo se ajoelha para pegar os 10 reais, tá nem aí. Depois paga um preço altíssimo pela escolha. Amém, gente? Só estou dando um exemplo, estou falando de política não, pelo amor de Deus. Amém? Por quê? Quebra um princípio que não poderiam ser quebrados. Olha Jesus, em nenhum momento, nem na fome, olha bem, nem com fome, nem com nada, ele quebra a palavra, o princípio de Deus. Aí no final, ele diz assim, então Jesus ordenou. Aí já é demais, espera aí, ô Satanás, isso também é ajoelhar para você. Amém? Fala com a minha mão, Satanás. Amém? Os dias de hoje Jesus ia falar isso, né? Então o que Jesus faz? Ele disse, então ordenou, retira essa, porque está escrito. Olha o mandamento sendo cumprido por Jesus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele dará culto. Aí o que aconteceu? Com isso o diabo correu, quem veio? Os anjos de Deus, porque os anjos trabalham para aquele que não quebra princípio. Amém? Então tem área, evidentemente que graças a Deus que nem todas as áreas você quebra princípio, glória a Deus por isso.
Mas a área que você é mais infeliz, repara, houve quebra de princípio. Amém? A área que você não consegue ser feliz, há quebra de princípio. Amém? Então dá para consertar, dá para retratar tudo isso? Claro que dá. Jesus é o que Jesus faz. Ele não quebra. Amém? Amém ou não? Então, gente, por que muita gente, algumas áreas da vida não vive uma vida feliz? Porque vive quebrando regra de Deus, princípio de Deus. E Deus não negocia isso. Nem com Satanás, nem com Caunás, nem com nada mais. Ele não negocia nada. A palavra dele é autoridade, é lei, acabou. Amém? E quem vive debaixo dessa autoridade, vive uma vida abençoada. Em todo sentido da vida. Deu para entender ou não? Amém? Para a gente orar, vamos em Hebreus 3. Paulo, quando fala essa aqui, em Hebreus capítulo 3, versículo 10, Paulo está falando do povo do Egito. E, consequentemente, está falando de todos nós, né? Paulo está falando aqui dos hebreus, que se estende para os gentios, ou seja, para o mundo. Hebreus capítulo 3. Olha o subtítulo no capítulo 3, já é tudo que nós estamos falando aqui, ó. Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Amém? Aí no verso 10, ele diz assim, ó: por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram aonde? Só ele mesmo para consertar, viu? Que existe algum lugar que conserta coração aí? Tem coração? Tem lugar que conserta coração? Hã? Senão a gente levava o nosso para ser consertado, né? Veja que Paulo fala, olha, assim me indignei contra essa gente. Sabe que os erros deles estão, sabe onde? No coração. Quando a pessoa erra no coração, Jesus, ó, só a pessoa e Deus pode consertar, mais ninguém. Pode fazer a campanha que for, o voto que for, expulsar o demônio que for, a simpatia que for, mas se for relacionado a coração, só Jesus é a pessoa. Amém? É conselho de um sábio, Salomão: sobre tudo que puder guardar está inserido em quê? Proteger o seu coração, o seu sentimento. E quando entra no coração, gente, só Jesus. Então Paulo está aqui, ó, irado com aquele povo que saiu do Egito querendo voltar, e está dizendo, ó, por isso me indignei contra essa geração, e diz, estes sempre erram no coração, eles também não conhecerão os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste de quem? Do Deus vivo. Então o negócio do ser humano está associado ao seu coração. Amém? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Coração. Amém? O homem está associado ao coração. O coração é o que ele pensa, o que ele acha, aquele segredo que é só dele. Amém? Deus reprova as pessoas no coração. Ele está dizendo, essas pessoas nunca entrarão no meu descanso. Porque erram aonde? Aonde não deveria errar, no coração. Amém? Não é aqueles que erram com a boca, não, viu? Tem
gente que erra com a boca, né? Nada que não se conserte. Falou demais. Quem nunca falou? Depois pede desculpa, tá tudo certo. Pior é aquela coisa que fica no coração. É isso que ele está dizendo. Ele tira o povo do Egito, querendo levar o povo uma terra que emanasse leite e mel, mas o povo quer levar o coração de voltar para o Egito, quebrando o princípio. Por isso Deus jurou na ira dele, eles não vão ter o meu descanso. Tanto é que milhões de pessoas, só 2 entrou na terra prometida. Quais foram? Josué e Caleb. Josué e Caleb. Porque tiveram outro espírito, outro coração. Amém? Então tudo resulta de um coração em Deus. Glória a Deus. Você recebe, entende essa palavra? Solte as suas mãos então e dê uma forte salva de palmas para o nosso Deus.